Estratégias financeiras para você renegociar suas dívidas. É comum um negócio possuir dívidas, mas elas podem estar alinhadas com as estratégias de desenvolvimento das suas atividades. Mas se esses negócios começam a trilhar em dívidas acumuladas que estão prejudicando o andamento do dia a dia, o que era uma estratégia passa a ser um sério problema. Muitas vezes a falta de uma gestão financeira adequada, o crescimento rápido, investimentos mal planejados, queda no faturamento e até mesmo circunstâncias inesperadas podem levar ao endividamento excessivo e gerando um sufocamento financeiro. A partir do momento que esse endividamento excessivo se torna uma realidade, os empreendedores passam a conviver com uma forte pressão sobre o seu caixa, se tornando uma batalha constante em busca para cumprir as suas obrigações financeiras diárias. Essa situação de falta de dinheiro começa a ocasionar o atraso em pagamentos simples e corriqueiros, como com fornecedores e funcionários, abalando inclusive a confiança com o mercado para com os negócios e, à medida que as dívidas vão se acumulando, os problemas se intensificam. Juros, multas e até mesmo nos órgãos de proteção ao crédito, e isso se torna uma realidade assustadora para esses empreendedores, colocando em risco o futuro dos seus negócios. Uma vez que o negócio possui restrições de crédito, montar suas operações fica cada vez mais difícil e a geração de caixa fica prejudicada. Diante desse cenário de caos, resta para o empreendedor renegociar as dívidas para oxigenar o caixa e buscar o retorno às atividades normais. Mas a renegociação não deve ser feita de qualquer forma. Deve-se adotar estratégias financeiras internas e externas para que seja possível honrar o que será renegociado. Vou te explicar como renegociar as dívidas e trilhar para o sucesso financeiro. O endividamento excessivo dos negócios é facilmente percebido no dia a dia, com as dificuldades de fazer as contas fecharem, ou seja, o dinheiro disponível seja suficiente para realizar todos os pagamentos. Por isso, para realizar qualquer renegociação com os fornecedores, a primeira estratégia financeira a ser tomada é realizar a projeção do fluxo de caixa do negócio. Através do fluxo de caixa projetado, o empreendedor tem condições de analisar a disponibilidade de recursos financeiros ao longo dos próximos dias, semanas e meses, para que possa renegociar com a possibilidade de cumprir o acordo. É através do fluxo de caixa projetado que será possível conhecer o montante das dívidas que tem para pagar e analisar como a renegociação deve ser realizada para liberar espaço para os outros pagamentos. Se você ainda não trabalha com fluxo de caixa projetado, passe a trabalhar, pois terá mais vantagens para o negócio. Recomendo ainda que seja feito um verdadeiro pente fino em todas as contas para conferir quais são os valores cobrados, taxa de juros e vencimentos de cada despesa. Essa é uma forma para você ter uma visão mais clara sobre o montante das dívidas e, a partir disso, traçar estratégias eficazes para renegociá-las. A primeira estratégia financeira que você deve executar é deixar a casa arrumada com o reconhecimento de todas as dívidas e clientes, através do fluxo de caixa projetado, como está a sua condição financeira para a renegociação. A próxima estratégia financeira é gerar mais caixa. A geração de caixa interfere diretamente na forma como você poderá renegociar com os credores. Uma vez que você tenha mais dinheiro, mais fôlego você terá para pagar. O negócio pode buscar geração de caixa basicamente em 4 formas. Primeira, redução de despesas. Analise as finanças do negócio para identificar se há gastos desnecessários que podem ser cortados. Assim, esses recursos podem ser redirecionados para o pagamento da renegociação. Segundo, aumento de faturamento e cobrança de inadimplentes, caso haja. Para isso, promova descontos, montagem de combos para aumentar o ticket médio vendido, a campanha compre um e leve outro com desconto e quaisquer outras formas que forem pertinentes ao seu negócio. Terceiro, venda de máquinas e equipamentos que não estão sendo usados ou que podem ser descartados sem gerar problema ao negócio. Quarto, empréstimos bancários.
Por mais que pareça uma loucura, buscar empréstimos ao mesmo tempo que tenta renegociar dívidas pode ser uma opção vantajosa para renegociar o pagamento à vista com os credores, buscando descontos, ao mesmo tempo que o financiamento proporciona prazos com os credores. Agora que você já conhece seus credores e está buscando gerar mais receitas para negociar e cumprir com o combinado, chegou a hora de estabelecer a próxima estratégia financeira, que é priorizar as dívidas a serem renegociadas. Se seu negócio tiver diversos credores a renegociar, é importante definir prioridades e, dessa forma, você identifica o que é urgente e o que não precisa estar em primeiro plano agora. Só você pode definir quais dívidas são prioridades, mas geralmente se encaixam nessas categorias que vou listar agora. Dívidas que podem impedir que seus negócios continuem. Dívidas que podem fazer você perder alguns bens importantes ou ocasionar algum tipo de restrição de crédito. Dívidas com juros mais altos e cujo valor aumenta rápido de um mês para o outro. Dívidas que estão há muito tempo atrasadas. Antes de avançar para a renegociação com os credores, é importante que você conheça os motivos que originaram as dificuldades para realizar o pagamento e, consequentemente, a dívida. Conhecendo os argumentos, servirá para que o credor aceite parcelar o que tem a receber de acordo com a sua proposta. Uma vez que ele perceberá que você trabalhou direitinho com o dever de casa e tem um plano financeiro para elaborar e resolver essa situação. Motivos que levam o negócio a ficar endividado. Vou citar alguns. Empréstimos bancários em demasia, gastos excessivos com a administração do negócio, e isso inclui a retirada dos sócios, queda acentuada nas vendas, investimentos realizados que demoram a dar retorno financeiro, falta de organização e controle financeiro. Esses são os principais motivos que vemos nos negócios. Agora vamos ao último passo para a renegociação com os credores. Para iniciar a renegociação com os credores, é importante chegar nessa hora com o máximo de informações financeiras possíveis do seu negócio. Você precisa demonstrar aos seus credores o seu comprometimento em pagar as dívidas e que tem um plano sólido para fazer isso e em um determinado prazo. Por isso, a projeção do fluxo de caixa é uma ferramenta muito importante. Quando você consegue dar uma perspectiva de recebimento para o credor, isso aumenta sua credibilidade, gerando uma relação de confiança com ele. É importante conversar sobre prazos, valores e taxas de juros e buscar um cenário positivo para ambos os casos. Lembre-se que do outro lado tem um parceiro de negócio e a solução deve ser benéfica para ambos os lados, para inclusive manter a relação comercial, principalmente se for um fornecedor vital para o seu negócio. O empreendedor precisa saber que a renegociação não depende apenas da vontade dele, mas de um alinhamento com as condições oferecidas pelo credor. Por exemplo, quando vou renegociar ou negociar com credores, tenho uma estratégia financeira que é chegar com os valores totais em aberto e uma proposta de pagamento que seja muito boa para o fluxo do meu caixa. Sempre considero uma parcela mais baixa do que eu conseguiria pagar, para ter uma margem de negociação. Já quando vou negociar ou renegociar com bancos, adoto a estratégia de alongar o máximo possível o prazo de pagamento com o menor juros possível. Em alguns casos, você só conseguirá isso fazendo uma renegociação de dívidas com o banco e, dessa forma, ficará com o CNPJ negativado, que com a instituição até que pague tudo, mas é uma saída muito viável para honrar o pagamento que seu fluxo de caixa permita. Já presenciei casos de parcelamento de 48 e 60 meses sem exigências de garantias reais. De uma maneira geral, em uma renegociação, não espere resolver tudo no primeiro contato. É muito possível que precisará de outras reuniões para poder resolver a renegociação. E falando em reunião, sempre que possível, realize presencialmente. Minha experiência diz que nada substitui o contato humano. Em uma reunião presencial, você consegue ler a postura do seu credor e ele ler a sua. Dessa forma, é possível criar uma empatia recíproca e buscar a solução em conjunto. Entenda
que tudo o que eu disse até agora é para resolver uma situação tenebrosa que se abateu sobre o negócio, pelos motivos que eu já disse. A gestão do negócio não pode ser reativa, ou seja, esperar o pior cenário para tomar medidas necessárias, como foi o caso de tudo que eu disse até agora. A atitude correta e profissional é trabalhar com antecedência, projetando cenários, controlando as operações e analisando os números, e para isso, uma atitude simples de acompanhar o fluxo de caixa sistematicamente pode evitar que os negócios cheguem ao estado de endividamento e excesso. Porque é através do acompanhamento do fluxo de caixa que o empreendedor tem a noção exata de como anda a saúde financeira do seu negócio, e assim fica muito mais fácil de planejar e tomar decisões corretas, inclusive ajudando para que o endividamento excessivo não se volte a acontecer. Por fim, o endividamento dos negócios é um desafio real, mas não precisa ser o fim do mundo do seu negócio. Basta adotar as estratégias financeiras que eu relatei até agora e com certeza você conseguirá reverter a situação. Ao buscar a renegociação de suas dívidas, você equilibra as finanças, reconstrói sua reputação e fortalece sua posição no mercado, e logo surgirá oportunidade de crescimento e prosperidade.